Oi, eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal. Sabe aqueles desenhos que tem tipo uma personagem secundária que eles nunca mostram o rosto e você fica tipo o desenho inteiro torcendo pra eles mostrarem e eles não mostram? Pois é, hoje eu vou falar sobre o conto Uns Braços do livro Várias Histórias do Machado de Assis, que tem certa relação com isso. Então, bora lá! O conto ocorre em 1870 em uma casa na Rua da Lapa e começa com um menino chamado Inácio levando o bronco do seu solicitador chamado Borges, que tava falando tipo que ele é muito preguiçoso, que faz tudo errado e ia contar isso pro pai dele. E quem para essa briga é uma moça chamada Dona Severina, que vive maritalmente com o solicitador Borges. Então, o livro dá algumas características para o Inácio. Inácio, digamos assim, não é muito inteligente, mas ele é bonito, além de ser um rapaz sonhador. O pai dele é barbeiro na Cidade Nova e colocou ele para trabalhar para o solicitador Borges, fazendo qualquer coisa que ele pedisse, com o objetivo de que o filho dele um dia ganhasse bem como os solicitadores e tivesse um bom futuro. Então estava ali os três na mesa jantando, no caso Borges, Dona Severina e Inácio, e o livro conta que em meio a todo aquele barulho que o Borges fazia comendo, o Inácio ele era praticamente uma presença invisível ali. E nesse momento ele nem ousava olhar para os braços de Dona Severina, porque ele esquecia de si e de tudo. Tá, para você entender melhor isso, acontece que como o Inácio ele era uma presença muito insignificante na casa, ele andava sempre de cabeça baixa, e por isso ele nunca enxergava o rosto de Dona Severina, e sim somente os braços dela, e ele acabou se apaixonando por eles. Então, o conto dá características para Dona Severina, já mostrando essa admiração que Inácio tem por ela. Ela tem 27 anos, possui braços macios, belos e cheios em harmonia com a dona. Dona Severina é uma moça muito vistosa, não usa adornos, não é feia, mas também não dá pra dizer que é bonita, porque Inácio nunca olhou ela do busto pra cima. O jantar acaba e Inácio fica tomando um cafezinho e enrolando só pra ver os braços de Dona Severina. E ele tava demorando tanto que o Borges toca ele dali e ele vai pro quarto dele e fica observando o mar pela janela. Ali então ele tá muito confuso e inquieto, sentindo uma coisa que faz bem pra ele, mas ao mesmo tempo faz mal. E o livro até diz que deve ser isso que uma planta sente quando botou a primeira flor. E ele se sentia muito sozinho, sabe? Porque ele já tava lá há 5 semanas e a rotina era sempre a mesma, a vida era sempre igual, porque Borges não permitia que ele fosse íntimo deles, que fizesse parte da casa. Então ele praticamente não falava com ninguém. Além de que ele sentia saudade da mãe e das irmãs dele. Isso dava uma vontade muito forte dele fugir, só que ele se sentia agarrado aos braços de Dona Severina, que segundo ele eram os mais bonitos que ele já tinha visto. E o livro conta que depois de 3 semanas, isso virou o conforto dele. Tipo, ele aguentava de tudo, porque ele sabia que poderia ver 3 vezes ao dia os braços de Dona Severina. Depois do jantar, então, lá do início da história, a Dona Severina ela tá sentada na sala, pensando, e ela começa a suspeitar que Inácio tá apaixonado por ela. Porque, apesar dela ver ele como uma criança ainda, ele tem 15 anos e estava sempre distraído, então ela não descarta a ideia. Borges até entra na sala, conversa um pouco com ela e depois sai e deixa ela pensando. Caso você queira, tipo, ler a conversa deles, eu recomendo que você leia o conto. Todos os sinais indicam que sim, então, até por causa da moral dela, ela pensa em contar tudo pro Borges. Só que, tipo, acusar o menino sem ter provas ia cair mal pra ela. Então, ela tem a ideia de ficar só observando Inácio por um tempo pra ter certeza. E conforme ela vai observando ele, ela percebe que sim, Inácio tem uma paixão adolescente por ela, juntamente com esse sentimento de inferioridade. Então, como ele não desrespeitou ela nem nada, ela decide não contar para o Borges, mas começa a tratar Inácio com mais frieza, e ele acaba percebendo isso. Só que com o tempo, Dona Severina deixa essa frieza de lado e Inácio percebe que ela está tratando ele até com mais carinho, como uma amiga ou até como uma mãe. E ele começou a ficar muito louco com isso. Ele o tempo todo pensava em Dona Severina, ele, tipo, acordava de madrugada, trocava as ruas e as portas. Teve até um domingo que ele disse que nunca esqueceu, que ele estava com sono, deitado na cama dele, que na verdade é uma rede, e lendo um folheto chamado Princesa Magalona.
E com isso ele vê a Dona Severina saindo da parede e sorrindo pra ele. Ele até pensa, tipo, não tem como a Dona Severina sair da parede, né? E ele acaba dormindo. Com isso, Dona Severina, que tava lá na outra sala, ela pensa, tipo, que Inácio podia estar doente, porque ele não comeu direito e tal, e ela foi até o quarto dele pra conferir. Lá, tipo, ela encontra ele dormindo e pensa, tipo, nossa, como ele é mais bonito enquanto tá dormindo, entendeu? Aí, nesse momento, o livro ele faz uma mistura do sonho de Inácio com a realidade. Então estava ali Inácio sonhando com Dona Severina, que ela sorria para ele, dava a mão e ia se aproximando, enquanto na realidade a Dona Severina estava ali observando ele. E então no sonho ela vai se aproximando e o beija. E é aí então que o livro diz que o sonho coincidiu com a realidade. A diferença é que a do sonho não recuou e a da realidade saiu rapidamente e ficou andando de um lado para o outro, com medo de que Inácio tivesse acordado ou que ele estivesse fingindo dormir. E o que dá para entender pelo livro é que ela fez isso muito por impulso e agora ela tá sentindo muita vergonha e com isso ela fica muito irritada e confusa. Acontece que Inácio não sabia de nada. Ele acorda só pro jantar e os dias eles voltam para as rotinas normais, só que ele percebe que a Dona Severina agora ela tá usando um chale para cobrir os braços dela. Só que tipo, nada disso agora fazia mal para ele, porque ele carregava com ele esse sonho que ele teve com a Dona Severina. Só que teve um dia então que o Borges mandou dizer ao pai do Inácio que ele não poderia mais ficar com ele. Só que por incrível que pareça, ele não fez isso bravo e até falou para Inácio que se precisasse de alguma coisa, era só procurar ele. Só que, tipo, o Inácio de fato não estava entendendo nada, nem porque ele não podia ficar mais lá, e nem porque a Dona Severina teve essa mudança repentina, tanto que ela nem se despediu dele. E de verdade que nada disso abala ele, porque ele carrega aquele sonho agora. E mesmo com o passar dos anos, mesmo tendo outros amores que foram mais duradouros, ele diz que nunca teve sensação igual à daquele domingo na Rua da Lapa quando ele tinha 15 anos. Às vezes ele até diz pra si mesmo que foi só um sonho, só que mal sabe ele que se engana. E com isso eu acho que você já entendeu porque eu fiz aquela relação no início com os desenhos que não mostram o rosto das personagens. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Não se esqueçam de se inscrever para apoiar o canal e acompanhe os próximos vídeos. Até a próxima!